Hoje nós vamos continuar a live em Apocalipse capítulo 20. Só um resumo. Vocês têm visto que esse capítulo 20 ele dá muito pano para manga, porque existem muitas teorias a respeito de um tal milênio, e é essa a minha preocupação. A maioria dos que estão assistindo a live aqui talvez nem nunca tenha ouvido falar nesse assunto. A maioria sabe que Jesus morreu na cruz, que ele subiu ao céu e que as pessoas vão aceitar Cristo como seu Salvador, que são os cristãos, e que lá no final dos tempos Jesus vai vir buscar aqueles que se entregaram a ele e o mundo vai ser destruído. A infinita maioria conhece isso, esse resumo simples. Só que por trás do estudo bíblico existe muita discussão, muita polêmica, muitos temas que divergem de ideias assim. E entre outras no Apocalipse capítulo 20, porque calha de no próprio capítulo 20 existir vários textos complexos. Não digo complexos, porque para mim não tem dificuldade, né? Pelo menos esse entendimento meu, para mim, é básico, né? Não vejo dificuldade. Mas tem pessoas que acreditam mesmo que vai ter um tempo lá no futuro, que Jesus vai vir novamente, no sentido de morar aqui na terra novamente, vai morar aqui 1000 anos, e aí esses 1000 anos que ele vai morar, os mortos vão ressuscitar e vão andar com ele lá em Jerusalém. Não vou tecer comentários, não vou fazer juízo de valor, porque em respeito às posições, né? Mas para mim é muito claro que a palavra de Deus está falando assim: Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, mostrou por todas as provas que fossem necessárias que Jesus é Deus. E subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai vir um dia para buscar os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que se separaram do pecado, aqueles que se separaram da prostituição do mundo. Prostituição, o que é? Roubo, furto, assassino, feitiçaria, prostituição, corrupção. Tudo isso que a gente sabe que destrói a humanidade, as pessoas que vivem para isso se entregaram para o mal. Quando Jesus vier buscar o seu povo, aqueles que rejeitaram Jesus, que são aqueles que escolheram o mal, vão ficar para trás e o mundo vai ser destruído. A destruição do mundo já está determinada desde Gênesis capítulo 6. Se você for lá em Gênesis capítulo 6, você vai ver que está determinado que Deus vai destruir o mundo. Só que ele antes executou o plano de salvação dele, que culminou na morte de Jesus na cruz. Agora, todos os que receberem Jesus na sua vida, até Jesus vir buscar a igreja, esses serão salvos. E aí Jesus vai vir buscar a igreja, que é o grande arrebatamento, e depois vai acontecer uma série de catástrofes e o mundo vai acabar. É simples assim o plano de salvação, é simples assim a história da humanidade, é simples assim a história da salvação. Só que porque nesse meio da teoria aí, muita gente usou a fé das pessoas para ganhar dinheiro. Muita gente ganhou dinheiro com livros, com filmes, das mais diversas formas. E a gente sabe que existem muitas pessoas que têm coragem de usar a fé para ficar milionário, para ficar rico. Esses são aqueles que são do mundo. O camarada, por dinheiro, ele mata a mãe, mata o pai, ele faz qualquer coisa, mata o filho. Por dinheiro, por poder, as pessoas fazem qualquer coisa. Algumas pessoas fazem qualquer coisa, e essas pessoas são as pessoas do maligno. Você que está em Cristo, você que escolheu Jesus como seu Deus, você não pratica essas coisas, você está livre disso. E no dia final, cada um vai prestar conta dos seus atos, amém? Então, Apocalipse capítulo 20, só para fazer um breve histórico, você vai ver lá que Satanás é preso por 1000 anos. Nesses 1000 anos, existem aqueles que são ressuscitados, que está escrito: bendito aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E eu tenho mostrado por
provas aqui. Eu não vou colocar toda a Bíblia aqui, que se a live já está demorando, eu colocando um resumo do resumo do resumo, a gente vai colocar todos os textos que existem, aí cabe a cada um buscar conteúdo, né? Estudar a parte. E eu tenho mostrado para vocês que esses que ressuscitaram nada mais são do que aqueles que estavam no pecado. Eu mostrei para vocês na Bíblia que a morte ela veio em Adão. Quando Adão e Eva pecou, a humanidade morreu. Jesus morreu na cruz para dar vida para a humanidade. Aquele que recebe Jesus na sua vida recebe vida, e é esta a primeira ressurreição. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Deus, você está ressurreto. Essa é a primeira ressurreição. Daí agora a gente vai entrar onde nós paramos na última live. Nós falamos do sono da morte, que a morte fisiológica que eu e você conhecemos. Eu dei o exemplo lá no velório. Onde você mora tem um cemitério, se você for lá agora tem um velório. Aquela pessoa está morta, para mim e para você, fisiologicamente. Mas para Deus ela está dormindo. E eu mostrei na Bíblia que esse sono, que esta morte para Deus, ele pode acordar a pessoa se ele quiser. Então esse é o sono da morte. E eu falei que existem duas mortes. Essa morte que é o sono da morte, que Jesus ressuscitou diversos mortos no seu período, e no Antigo Testamento Paulo ressuscitou morto e assim por diante. E eu falei que tem o segundo tipo de morte, que aí sim é a morte da humanidade, a morte em Adão. Adão pecou, morreu espiritualmente. Todos os que descendem de Adão, todo ser humano, toda a humanidade é filho de Adão e Eva. Toda a humanidade está morta no pecado. Está escrito isso na Bíblia, eu já mostrei. Então, quando nós falamos em Apocalipse capítulo 20, que fala assim, bendito que tem parte na primeira ressurreição, nada mais é do que bendito é aquele que estava morto no pecado de Adão, aceitou Jesus como seu Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, e ele com o sangue de Cristo derramado na cruz, ele travado aqui, mas voltou. Daí, esses que reinaram com Cristo durante 1000 anos, eu expliquei que os 1000 anos, mostrei textualmente, apesar que é o que eu falei, a questão de fé, né? Mostrei textualmente que os 1000 anos nada mais são do que um período longo de tempo. Esse período, ô glória, Deus abençoe, Gominho, um beijo no coração, meu irmão. Esse período de tempo de 1000 anos nada mais é do que a morte de Jesus na cruz, a ressurreição. Jesus está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir para buscar os vivos e os mortos, para buscar o seu povo, vai. Então, esse período da subida de Jesus e esse período do arrebatamento da igreja são os 1000 anos, mas é um 1000 anos simbólico. Deus nunca deu data, nunca ele deu período, nunca ele falou, é tal dia que eu vou, nunca. Então essa história foi muito mal contada. Mas enfim. E o que é reinar com Cristo? Nós explicamos. Depois que Adão e Eva pecaram, ali se iniciou o reino de Satanás. Através da morte do pecado, através da morte gerada pelo pecado, cresceu o pecado no mundo de tal forma que a palavra de Deus mostra que a humanidade se afundou no pecado, como se fosse uma pessoa se afundando numa areia movediça, sabe? Uma pessoa se afundando na fossa, no esgoto. Imagina uma fossa cética. Antigamente tinha, né, a fossa cética. Imagina uma pessoa afundando na fossa cética. Aos olhos de Deus é isso que aconteceu com a humanidade. E é como se Jesus desse, pegava essa pessoa e lavasse ela e perfumasse ela. Espiritualmente é isso que acontece quando a pessoa aceita Jesus. E por que reinaram com Cristo 1000 anos? 1000 anos é o período de ida e vinda e volta de Jesus, né? E quando você não aceita Jesus, você pertence ao reino de Satanás. Quando você aceita Jesus como seu Deus, você pertence ao reino de Cristo. É isso que é reinar com Deus. É isso que é reinar com Cristo durante 1000 anos. Ou você está pertencendo ao reino de Satanás, ou você pertence ao reino de Cristo.
Glória a Deus. A Fernanda, um beijo no coração, Deus abençoe, ai que lindo. Ou você pertence ao reino de Satanás, ou você pertence ao reino de Cristo. E pertencendo ao reino de Cristo, não vai parar que esse reino é um reino que começa como se ele estivesse arregimentando soldados, como se ele estivesse arrebanhando o seu povo, e é isso que está acontecendo literalmente. E no dia que ele vier buscar o seu povo, ele vai levar o reino dele e vai viver eternamente com Deus. A partir daí vai acontecer o que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, o mundo vai ser destruído. Amém? Glória a Deus. Então reinaram com Cristo 1000 anos. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui falar dos mortos que não reviveram. Lembra que, Aparecido, qual o seu pastor Aparecido, Deus abençoe. Nós falamos dos mortos que não reviveram, porque está escrito lá, né? Vamos lá, versículo 4, final do versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Versículo 5 do Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Até que os 1000 anos não se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esta é a primeira ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram. Aquele que não aceita Jesus como seu Salvador está morto no pecado. Aquele que não recebe Jesus como seu Salvador, espiritualmente, aos olhos de Deus, ele está morto. Então, quando um cristão vai fazer o proselitismo, trazer a pessoa para Cristo, a pessoa está querendo fazer assim: você está morto. Eu falo segundo a Bíblia, tá bom? Porque às vezes tem gente aí que é do budismo ou outra religião e fala: isso aí é tudo mentira. Não. Se você quiser acreditar, é a Bíblia. Se você não quiser acreditar, é a Bíblia do mesmo jeito. Aí é questão de fé. E eu ensino a Bíblia, né? Se você tiver alguma divergência, alguma questão... Ô madrinha, um beijo no coração, Deus abençoe. Minha madrinha tá com Covid, tá sarando já, madrinha, tá na mão de Deus. A Beth, todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe. Quem quiser acreditar que as pessoas que não estão em Cristo, elas estão mortas para Deus espiritualmente, não precisa acreditar, é opção individual. Mas o que a Bíblia diz é isso: se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você está morto no pecado, você está morto diante de Deus. Então agora eu quero falar para você, que é a continuação da live, mas os outros mortos não reviveram. Daí eu tenho falado na live do Apocalipse, porque é muito emblemático. O credo apostólico, a igreja evangélica não profetiza o credo apostólico. O credo apostólico foi criado pelos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos. O credo apostólico, ele tem base na Bíblia. Não é invenção de homem, ele tem base na fé cristã. E quando você fala, creio na Santa Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana colocou lá no final: creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse pedaço foi inventado pela Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O texto não é isso, o texto original é: creio na Santa Igreja Católica. A palavra católica, lá do latim, significa universal. Eu creio na Santa Igreja Universal. O que significa? Eu creio na Igreja de Jesus. Ela é para todos. Ela não tem distinção de raça, credo, cor. Ela é para quem aceitar Jesus, vai ser salvo. Pode ser quem for, menos os anjos que já estão condenados, né? Aliás, a salvação é para seres humanos. A salvação não é para bicho, nem para anjo, nem para qualquer outra criatura. A salvação foi feita para os seres humanos. Então, no credo apostólico, você vai lembrar que está escrito lá: que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você vai lembrar disso, principalmente que nem a minha tia Cida está aí, meu tio Pedro,
A minha madrinha, quem é católico vai lembrar disso. Lá você na missa está lá, creio na Santa Igreja, daí creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Daí tem aquele trecho que fala que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse trecho, o apóstolo Paulo escreveu isso, tem lá esse trecho, que Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Quem já tem acompanhado a live já sabe a resposta, mas eu vou falar porque eu sei que tem gente nova aí. Quem são os vivos e os mortos? Os vivos são aqueles que estão vivos em Cristo, que receberam Jesus na sua vida, que o Espírito de Deus veio habitar dentro dele, e o Espírito de Deus, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, regenerou a sua vida. Esse é o vivo. E quem são os mortos? Aquele que não quer saber de Jesus, aquele que rejeita Jesus, aquele que fala, Jesus não existe, Jesus, ou então vive no erro, porque a pessoa pode falar, eu recebo Jesus na minha vida, mas vive na prostituição, vive nas desgraças do mundo que Satanás criou. Aí não adianta você falar, eu sou de Jesus, mas eu pratico as coisas de Satanás. É fato, né? Não tem como a gente... Não adianta, o camarada vai casar e a mulher pode sair para namorar com outros homens, ou a mulher vai casar e o cara pode sair para namorar com outras mulheres. Não existe. Casou, fidelidade, não é isso? Quer dizer, eu acho que é isso, né? Hoje em dia tem tanta opção que não dá para saber, não dá para falar mais. Mas para mim e para vocês que estão aí, porque eu sei que todos aí têm a mesma mente, mesma criação que eu, mais ou menos, ali, né, o padrão tradicional. Então, o homem é para a mulher para o homem, os dois, é a fidelidade, até que a morte separe. Todos aí concordam. Então é a mesma coisa com Jesus. Jesus é um casamento. O batismo é uma aliança que você faz com Cristo. Você larga o mundo para ser só de Jesus. E aí quem não aceita isso são os mortos. Mortos, lembra que eu falei, né? Tem o morto, a morte, o sono da morte, e tem a morte e Adão. Eles continuam mortos. É isso que quer dizer. Quem aceita Jesus ressuscita, cria vida pelo Espírito Santo de Deus. Quem não aceita Jesus continua morto. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Por isso que fala assim, os outros mortos não reviveram, que é o trecho que nós vamos começar a ler agora. Por que os outros mortos não reviveram? Porque todo mundo estava morto. Agora quem aceita Jesus, esta é a primeira ressurreição. E quem não aceita Jesus? Os outros mortos não reviveram. É isso. Agora eu vou ler um texto de Efésios que ele é muito didático. É um texto que vai do versículo 1 ao versículo 9, do capítulo 2 de Efésios. Em cima desse texto, dá para a gente matar todas as dúvidas a respeito desse tema, mas mesmo assim, você vai perceber que existe aqueles que vão falar, não, eu não acredito nisso, amém, não tem problema. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9, tá bom? Eu vou lendo e conforme a passagem permitir, a gente entra no assunto do capítulo 20 de Apocalipse. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim, vai até o versículo 9, versículo 1 em diante diz assim, e vos vivificou. Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Os efésios são é o povo que mora em Éfeso, assim como o brasileiro é o povo que mora no Brasil. Eu acho que não tem dúvida aí. E ele está falando com os cristãos. Nessa época do apóstolo Paulo não existe religião, não existe o protestantismo, não existe a Igreja Católica Apostólica Romana, não existe... enfim, existem diversas ramificações do cristianismo. O que se ensinava não era religião, o que se ensinava era Jesus. Você recebe Jesus na sua vida, Jesus é o seu Deus, Jesus vai morar no seu coração, Jesus vai morar na sua vida, Jesus ele é o dono do seu ser. A preocupação do apóstolo é essa. A preocupação do apóstolo não é te levar para essa ou para aquela igreja. Isso veio ser criado depois, mas é outra coisa, não vamos entrar em polêmica. Então ele está falando com um cristão.
com os cristãos de Éfeso. Nem todo mundo de Éfeso era cristão, mas ele está falando com os cristãos de Éfeso. E vos vivificou. Quando ele está falando com um cristão, ele está falando assim, ele vivificou a pessoa que se tornou cristão, ele tornou a pessoa viva. Lembra que eu falei que no pecado estão todos mortos? E vos vivificou. Olha só, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, antes de aceitar Jesus como seu Salvador, antes de se entregar a Jesus, estando vós mortos em suas ofensas e pecados, ele vos vivificou. Então a pessoa estava morta, recebe Jesus como seu Deus, ele vivifica a pessoa. Esta é a primeira ressurreição. Continua. Em que, em outro tempo, andastes segundo o curso desse mundo. O mundo, lembra que eu falei que o mundo anda no pecado? A palavra de Deus diz assim: o mundo jaz no maligno. Amém? A Bíblia ensina que as pessoas do mundo estão cegas no diabo, estão dormindo no maligno. É isso que a palavra de Deus ensina. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O mundo está indo para a perdição. Então, qual que é a solução? Receber Jesus como seu Deus. Segundo o príncipe das potestades do ar. Lembra que eu falei que Satanás é o príncipe desse mundo? Lembra que eu falei que agora você, com a vitória de Jesus na cruz, porque ele não é derrota, ele é vitória. Lembra que eu falei que com a vitória de Jesus na cruz, agora existem dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Cristo. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, quem não aceitou Jesus como seu Salvador, ele anda segundo o príncipe deste mundo, que é Satanás, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, antes de aceitar Jesus, a pessoa ela está presa nas mãos de Satanás. O espírito que opera. Qual é o espírito que opera? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Ele opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não querem obedecer Jesus. Agora está falando entre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós também andávamos entre os filhos das desobediências. Nós também andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós também andávamos mortos na morte de Adão. Lembra que eu falei, não é a morte fisiológica, que eu chamo, no que diz respeito ao ponto de vista de Deus, sono da morte. É a morte do pecado. Entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque a carne ela é pecaminosa. Nós falamos na igreja, nós pregamos isso, eu prego isso, que é uma guerra constante você ser santo, você se santificar, você se separar do pecado. Por quê? Porque o desejo de fazer as coisas que estão à sua volta, lógico que é grande, lógico que é desejoso você fazer as coisas que estão à sua volta. A gente usa um exemplo, o camarada ele está nas drogas, ele recebe Jesus na sua vida, Jesus liberta ele das drogas. Só que aquele sentimento de desejo de droga ali está ainda no corpo dele, porque o corpo é pecaminoso. Jesus salva a sua alma, mas o corpo é pecaminoso. Lembra que eu falei que está escrito em Coríntios que sangue e carne não entram no céu? Lembra que eu falei que lá em Coríntios capítulo 15 fala que os mortos vão ressuscitar com um corpo glorificado e os vivos serão transformados na altura? Por que precisa acontecer isso? Porque essa carne aqui ela é pecaminosa, então ela precisa ser transformada para poder entrar no céu. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha essa parte aqui, ó. Éramos por natureza filhos da ira. Sabe o que está dizendo aqui?
aqueles que andam segundo o principado das trevas, aqueles que andam segundo a vontade de Satanás, aqueles que andam segundo os espíritos que habitam neles, que operam neles, como já foi lido aqui nesse texto, eles estão debaixo de uma ira. Existe uma ira de Deus. Deus é irado com o ser humano. E as pessoas falam assim: mas Deus é amor. Deus é amor, por isso que ele ainda não destruiu tudo. Mas ele tem uma ira em relação ao pecado. Você precisa ser lavado e remido no sangue de Jesus, para que quando Deus olhe para você, ele não se ire contra você. Porque o cristão, quando é visto pelo Pai, não é visto o pecado da sua carne, como eu acabei de falar, é visto o sangue de Cristo que te reveste. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Éramos por natureza filhos da ira. Olha agora, como os outros também, que outros? Mas os outros mortos não reviveram. Por que eles não reviveram? Eles não receberam Jesus na sua vida. Então eles são filhos da ira. Tem uma ira que vai vir sobre a vida deles. A igreja vai ser arrebatada e a ira de Deus vai vir sobre a terra e vai destruir tudo. É isso que a palavra de Deus ensina. Glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, quando nós estávamos, presta atenção no texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase que eu acabei de ler, para mim, tudo que eu tenho lido até aqui já não tem nem que discutir, mas essa frase aqui fala tudo. Estando nós ainda mortos, ou seja, a humanidade está morta no pecado. Como nós somos parte da humanidade, quando nós, vou ler com outras palavras, tá bom? Quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Que pessoas dizem que haverá uma ressurreição parcial e outra parte da igreja vai ficar. Eu acho que não tem dúvida, né? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então isso não é merecimento. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Você não é salvo porque você é bom. Quando o crente vai pregar a palavra de Deus, quando o cristão vai falar de Jesus, quando nós pregamos a palavra de Deus, tem gente que é marruda e fala assim: eu não gosto de vocês porque vocês falam que vocês são salvos e o resto não é. Não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Se você não estiver em Jesus, você está condenado. É a Bíblia que fala isso. Me faz um sinal se está tudo ok, porque aqui está dizendo que não está com problema. Não sei se é isso que está falando aqui. Glória a Deus. Deixa eu só... voltou aqui, tá bom. Deixa eu acertar aqui, tá bom? Um segundinho. Daqui a pouco eu acerto aqui. Vamos lá. Pela graça sois salvos. Então não é mérito. Não existe o que você faça no sentido de pagar Jesus. Tá bom, eu te devo, então eu vou te pagar. Não existe. Deus morreu. Pensa assim: Deus morreu porque precisava um santo morrer. Beleza, então, pastor, Deus abençoe. Pensa assim, a humanidade morreu no pecado de Adão, certo? Beleza. Então não existe nenhum ser humano que pode morrer para a salvação da humanidade. Por quê? Todos estão mortos. Precisa um santo morrer para que os pecadores recebam vida. E eu expliquei a dinâmica da salvação em outras lives passadas. Glória a Deus. Não quer habilitar aqui. Beleza? Então vamos lá.
e nos ressuscitou juntamente com Ele. Acho que já está batido, isso aí não tem nem dúvida. Juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem gente que acha que esse nos fez assentar nos lugares celestiais significa o seguinte: lá escrito não está escrito, lá em cima não está escrito reinarão com Cristo durante 1000 anos. Tem pessoas que acreditam que nos fez assentar nos lugares celestiais no sentido de que a pessoa morre aqui, sobe para o céu e já está com Jesus lá, mas a Bíblia não mostra isso. Então, sentar nos lugares celestiais é fazer parte do reino de Deus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo já está lá. Então, em Cristo, do mesmo jeito que você fala, Cristo, onde 2 ou mais estão reunidos, ali estarei eu no meio deles, aqui, e Jesus está lá no céu, da mesma forma, sendo o corpo de Cristo, Jesus está lá no céu e você está sentado com Ele lá de uma forma nem simbólica, de uma forma espiritual, vamos dizer assim, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu acho que é o que resume melhor. Estar o seu nome escrito no livro da vida, eu acho que já resume esse estar sentado nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quando ele está falando séculos vindouros, não é no sentido de século, é um período de 100 anos, não é no próximo século, daqui um século. Século é uma forma simbólica de dizer no futuro. Nos séculos vindouros é no futuro. E no futuro nós vamos morar nas mansões celestiais que Cristo nos prometeu. Amém? Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lembra que eu falei que não há como eu pagar a salvação? Amém? Glória a Deus. Então eu acho que agora ficou claro. Reinaram com Cristo durante 1000 anos, os outros mortos não reviveram. Eu acho que, a não ser quem não assistiu às outras lives, deve estar com dúvida. Mas aí, acompanhando as outras lives que estão lá no meu YouTube, eu acho que acaba qualquer dúvida. Versículo 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado por quê? Porque não vai para o inferno. E santo por quê? Porque você se santifica. Você se afasta do pecado. Santificar, a palavra santo no grego significa separado. Tem gente que fala assim: você fala que é santo. Eu não sou santo no sentido, por exemplo, a Igreja Católica, quando o Papa canoniza um morto e reconhece ele como santo, e a canonização é o reconhecimento de que aquela pessoa que morreu está do lado de Jesus. Quando a Igreja Católica canoniza o santo, na Igreja Católica o santo é aquele que está lá de Jesus. Mas para o protestante, a leitura bíblica do protestante é diferente da leitura bíblica do católico. O católico, enquanto ele vê que aquele que é canonizado é o santo, tem, lógico, os critérios, tal, não vou entrar na questão de dogma, nem de doutrina, de religião. Enquanto na Igreja Católica o santo é aquele que morreu e está do lado de Jesus, por exemplo, agradeço a Santo Expedito a graça alcançada, e assim por diante. A cosmovisão do protestante, a cosmovisão do evangélico é diferente. O santo, ele é um ser vivo. Eu sou santo, mas eu não sou santo porque eu sou bom. A palavra santo significa separado. Eu santifico isso para Deus. Eu separo isso para Deus. Ninguém vai tocar nisso, porque isso pertence a Deus. Entendeu o que significa a palavra santo? Então eu tenho autonomia sobre o meu corpo. Nós falamos do livre-arbítrio. Eu posso pecar.
mas o pecado me afasta de Deus. E se eu viver no pecado, eu morro espiritualmente, porque eu saí de Jesus. Você quer ser de Jesus? Foge do pecado. Ser santo é viver longe do pecado. Você adulterava quando você não estava em Jesus? Agora isso não existe mais no seu vocabulário, você não adultera mais. Você roubava quando você não estava em Jesus? Você não tem como você estar em Jesus e continuar praticando roubo. Ou você está em Jesus ou você está no maligno. Se você continuar roubando, ainda que você diga eu sou de Jesus, se você está roubando, você está no maligno. E aí são todos os outros pecados que a Bíblia e a moral e a ética listam para nós. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, os cristãos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Lembra que eu falei da segunda morte, das duas mortes, o sono da morte e a morte em Adão. A pessoa que está morta no pecado em Adão, ela ainda tem chance, enquanto está viva. Enquanto ela está viva, ela pode aceitar Jesus como seu Salvador. Enquanto ela está viva, ela pode receber Jesus na sua vida como seu Deus. Se você já foi numa igreja evangélica, você vai perceber que no final do culto, algumas vezes, o pastor fala lá: alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém aqui quer se entregar para Jesus como seu Salvador? Isso ele está falando para a pessoa sair da morte para a vida. E por que sobre essas não tem poder a segunda morte? Porque a partir do momento que você está em Cristo, você está vivo em Cristo, você vai ser arrebatado com a igreja. E os mortos, que são aqueles que não aceitaram Jesus, eles vão para a segunda morte. O que é a segunda morte? Eu vou falar o que é a segunda morte já. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas quem é santo e se separou para Deus, tá? Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos, eu falei já, repetindo, é o período da morte de Jesus na cruz até o arrebatamento de Cristo. É um período simbólico, não são 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus. Pastor, como que é que uma pessoa pode ser sacerdote de Deus? Daí, como eu sei que tem católicos e evangélicos aqui, então eu vou ter que falar de uma forma mais clara, porque o evangélico sabe o que é isso, mas o católico ele vê de outra forma. Na igreja católica, o fiel ele é chamado de leigo, né? Fiel, no sentido de que a palavra fiel significa crente, tá? Quando você fala a pessoa é crente, a palavra grega para fiel é pistos. E quando Jesus falou para Tomé, não seja ímpio, mas crente, ele está falando assim, não seja ímpio, mas pistos, que significa fiel. Então, na igreja católica, o fiel que está lá no banco, a gente chama de nave da igreja, ele é leigo. Leigo é aquela pessoa que não participa do sacerdócio. O padre, agora tem o diácono e assim por diante. Na igreja evangélica, nós ensinamos diferente. Você aceitou Jesus como seu Deus? Você vai fazer uma caminhada cristã, você vai fazer uma caminhada com Cristo. Eu aconselho a todos vocês assistirem, no YouTube tem o filme O Peregrino. É um filme maravilhoso. É um filme que Deus deu para o autor, John Bunyan. Ele esteve na perseguição cristã na Europa no ano 1700 e pouco, e na prisão Deus deu a revelação para ele dessa história. Ele fez um livro, e desse livro fizeram o filme O Peregrino. Isso resume muito bem a vida da pessoa que está no mundo, aceita Jesus como seu Salvador e caminha com Cristo na terra. Vai assistir lá que é maravilhoso, está no YouTube isso. Então, glória a Deus, serão sacerdotes de Deus. Então o que a gente ensina? Você tem uma caminhada com Cristo, você aceita Jesus como seu Salvador, você não fica naquela vida estagnada.
você vai aprendendo e vai tendo mais intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você tem experiências com Deus, de saber como falar com Ele, de ouvir Ele falar, de ver as coisas que Ele faz, de fazer as coisas através do poder do sangue de Jesus, expulsar demônio, curar enfermo e assim por diante. Então, conforme você vai tendo essa caminhada com Jesus, isso na igreja evangélica, tá? Conforme você vai tendo essa caminhada com Jesus, você vai aprendendo a ser sacerdote. Então, sacerdote não é o pastor. Ser pastor é uma missão, é um chamado, é um cargo. Ser diácono é um cargo, ser presbítero é um cargo. Isso vai te dar determinadas obrigações e vai te levar a certos patamares no que diz respeito à hierarquia da igreja orgânica. Mas você recebeu Jesus como seu Salvador, você vive uma vida com Jesus, uma vida de experiência com Jesus, você não tem aquela experiência daquele cristão mais antigo, ou que tem uma vida mais ativa na fé, mas você tem uma vida suficientemente para ser sacerdote de Cristo, ser um representante de Cristo, levar Jesus para as pessoas, e é essa a missão da igreja, levar Jesus. Mateus capítulo 8 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala também para fazer, ide fazer discípulos, né? Ide fazer discípulos. O que são os discípulos? É o cara que está aprendendo. Ele já é sacerdote porque Jesus, o Espírito Santo de Deus habita nele. Então ele fala, mas serão, aqueles vão participar da segunda morte, mas os que ressuscitaram, que são santos e benditos, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu já expliquei, a partir da morte de Jesus na cruz e vitória de Jesus, é chegado o reino de Deus. Agora você tem o reino de Deus e o reino de Satanás. Você escolhe. Quer ser do reino de Satanás? Escolha. Você quer ser do reino de Cristo? Então você vai reinar com ele 1000 anos. O que é reinar com ele 1000 anos? A igreja de Cristo está na terra durante todo esse período, até o arrebatamento. É o reinado da igreja. Reinarão com ele 1000 anos. Ah, mas eu não vou viver 1000 anos. Eu vou morrer, mas a igreja vai continuar aí. E quem for igreja, ser igreja é você estar em Cristo. Reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os 1000 anos acabam no arrebatamento da igreja, não é isso? A igreja vai ser arrebatada, Satanás está preso. Lá no versículo 1 do capítulo 20, você viu que tem um anjo que prendeu Satanás por 1000 anos, né? Agora aqui no versículo 7, Satanás será solto da sua prisão, acabando-se os 1000 anos. Os 1000 anos, o que é? A igreja foi arrebatada, a igreja não está mais na terra. Satanás vai ser solto. Agora Satanás, nesse ponto de vista, acompanha esse raciocínio. A igreja, quem aceitou Jesus como seu Salvador, morreu ou estiver vivo, na hora que Jesus vier arrebatar a igreja, vai subir. Vai ser levado para o céu, para a eternidade, com Deus. Aquele que rejeitou Deus, vai ficar. Satanás vai ser solto. Então vamos lá. E sairá a enganar as nações que estão... deixa eu explicar passo a passo, senão vai ficar confuso. Eu vou explicar esse versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eu vou trazer 2 textos de Apocalipse que vai deixar claro isso. Eu acho. Lá em Apocalipse capítulo 9... versículo, para o Senhor Adriano, Deus abençoe, pastor. Lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, você vai ver a 5ª trombeta. No versículo 2 em diante, eu resumi aqui, então só vou falar o texto, tá? A 5ª trombeta, começa no versículo 1 do capítulo 9, diz assim: e abriu o poço do abismo,
E saíram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos são os demônios. Quando a igreja for arrebatada, os demônios estão presos nas trevas, nas escuridões. Eles vão ser soltos. A igreja foi arrebatada, não existe mais cristão na terra, não existe mais crente. Quem aceitou Jesus, quem se entregou de verdade a Jesus, quem se santificou, quem rejeitou toda a maldição, vai estar com Cristo lá no céu. Não tem mais parte nessa maldição aqui. E saíram gafanhotos sobre a terra. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Vamos lá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse é o anjo do abismo. E tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Lembra que eu falei que quem está no mundo, quem rejeita Jesus, quem não aceita Jesus como seu Salvador, quem vive no pecado, quem vive no erro, não está no reino de Cristo, está no reino de Satanás? Tinham como rei o anjo do abismo. Essas pessoas têm como rei Satanás, mas ele está falando dos demônios, tá bom? Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, é Satanás. Agora eu vou te dar o capítulo 17 de Apocalipse. Lá no capítulo 17, versículo 8, fala assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Então vamos lá. A besta que foi, a besta que você viu, foi e já não é. Lembra quando nós fizemos a live do capítulo 17? Eu fiz o link do capítulo 12, 13 com 17. Você vai lembrar. Se não, você volta lá na live, você vai saber, você vai lembrar, você vai ver. Capítulo 12, Satanás perde a guerra para Miguel. Ele é lançado na terra e é aprisionado. Só que ele dá o poder à besta que surge do mar. Essa é a primeira besta. E depois ele dá o poder para a segunda besta, que era um cordeiro com 2 chifres. Então, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, Satanás, ele já foi poderoso, ele já teve autoridade. Já não é, já não tem autoridade. Mas há de subir do abismo e irá à perdição. Então, esses 3 textos estão falando da mesma coisa, tá? Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém? Glória a Deus. Versículo 8: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então o que acontece? A igreja foi arrebatada, mas o mundo está caminhando. Não dá para a gente falar do arrebatamento da igreja, quando os santos forem levados para o céu, quanto tempo vai demorar para acontecer isso. Mas é fato que é isso que vai acontecer. A igreja subiu, Satanás vai ser solto e vai vir de uma forma que ele vai enganar as nações. Lembra que eu falei do comunismo e do islamismo? Que 10 reis, 10 poderes, 10 autoridades mundiais, 10 governos mundiais vão se entender no acordo e eles vão ser a segunda besta. E eles vão ser o sétimo chifre. Eu acho que é o 7º chifre da besta. Agora, não, a 7ª cabeça da besta, não é isso? Que são 7 montes, né? Vão ser a 7ª cabeça da besta. E vai vir a 8ª, que essa 7ª cabeça vai dar o poder, o 7º chifre, agora fugiu da mente. Vai dar o poder para o 8º, que é o que vê, foi, já não é, mas há de vir. Então, os governantes da terra vão dar o poder para Satanás. Satanás, o apóstolo Paulo escreveu isso. Se possível for, Satanás ele se transfigura em anjo de luz para, se possível, enganar a muitos. Então ele vai se transfigurar de uma forma que ele vai receber a autoridade dessas pessoas. A igreja já não está mais aqui, o mundo está vivendo destrambelhadamente, não tem mais volta. Quem ficou, não vai ter segunda chance, não vai ter recuperação, não vai ter segunda chamada. Quem ficou vai para o inferno, só que ainda não sabe. Vamos lá. E subirá e enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ou seja,
O mundo todo. Gog e Magog. Gog e Magog é um símbolo. Lá no Antigo Testamento, você vai ver um povo que se chamava povo de Gog, cujo rei desse povo era Magog. Eles eram inimigos do povo de Deus. Cujo número é como a areia do mar, ou seja, a quantidade de pessoas que vai ser condenada para o inferno é tanta gente que não dá para você contar. Cujo número é como a areia do mar. Você consegue ir lá contar a areia do mar? Não tem como. A quantidade de gente, de pecadores que vão para o inferno é tanto que é como a areia do mar que não se pode contar. Para as ajuntar em batalha, ou seja, eles vão acreditar que eles têm chance, eles têm poder para derrotar Deus, entendeu? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Aí é o fim do mundo. Glória a Deus. Quem conhece e estuda a Bíblia, o Antigo Testamento, vai lembrar de Sodoma e Gomorra, que foi destruída em fogo. Aquilo é um exemplo do que vai acontecer com a Terra, com o planeta Terra, no final dos tempos. Glória a Deus. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, lembra que eu falei que o diabo vai ser solto com os demônios e vai sair para enganar as nações, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Glória a Deus. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então o que acontece? Quando o povo se reunir para uma batalha contra o povo de Deus, contra Deus, eles vão achar que vão vencer Deus, eles vão achar que vão vencer os salvos, eles vão achar que vão tomar o poder, eles vão achar que vão conseguir sobreviver. Mas Deus vai destruir Satanás, Deus vai destruir a besta, o falso profeta, Deus vai lançar a morte, Deus vai lançar para o inferno, e aí vai vir o juízo final, que vai jogar os mortos, na verdade, aqueles que ficaram para trás. Amém? Onde está o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o inferno, que as pessoas ouvem muito falar, só que não sabem o que é. Vai ser atormentado para sempre, não tem volta, não tem perdão, não tem segunda chance, não tem arrependimento de Deus. O arrependimento é agora. Quem se arrepender e se entregar a Jesus vai ser salvo. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar aqui o exemplo do... Vamos lá. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Eu já falei, né? Para as ajuntar em batalhas. Satanás vai enganar as pessoas vão achar que tem poder, que dominam, e vai fazer o povo se reunir para batalhar contra Satanás. Eu vou deixar 2 passagens que mostram isso em outro local da Bíblia que está falando do mesmo assunto. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, lembra aquela passagem que eu falei que vinha Jesus num cavalo branco? É um símbolo, né? Ele não anda a cavalo, mas é um símbolo de poder, de vitória, de conquista. Lembra que eu falei que Jesus vinha montado no cavalo e todos os salvos vinham também com vestes brancas de seda, montados em cavalos com Cristo para a batalha final? Então é como se você estivesse vendo Jesus e essa multidão de salvos vindo do céu para guerrear contra essa multidão de pecadores, vamos dizer assim.
para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O mundo vai se ajuntar achando que vai conseguir destruir Jesus, Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 16. Fala da sexta taça. Glória a Deus. A sexta taça foi lançada sobre o grande rio Eufrates. Eu expliquei que no caso o rio Eufrates é um símbolo, foi lançado na terra, né? Uma das taças da ira, a sexta no caso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vir sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios, que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Lembra que eu falei que os 10 governos vão se juntar? Resumindo, na minha mente é isso que acontece: comunismo e o islamismo. 10 reis, não sei se é 5 daqui, 5 dali, não é isso que eu quero dizer, mas os 10 reis, eu sei que o mundo vai estar sob um governo de 10 poderes, 10 nações, 10 poderes, não dá pra gente falar. E eles vão se juntar e entregar o poder para Satanás, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. São espíritos de demônios, que vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha. Lembra lá em cima que eles vão se juntar de todos os cantos da terra? E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Você já deve ter assistido o filme, ou visto, ou ouvido falar sobre a guerra do Armagedon, que é a batalha final. É essa batalha. Então no versículo 11 do capítulo 20, agora vai falar sobre o juízo final. No juízo final, a igreja de Jesus, os salvos, os santos, aqueles que se entregaram a Jesus, já vão ter sido levados para o céu, eu falei. A multidão vai se juntar, vai entregar o poder a Satanás. Nisso, a besta, o falso profeta, Satanás, a morte, o inferno, a morte e o inferno, a morte, eles vão ser lançados no inferno, no lago de fogo. Boa noite, a paz, prima, Deus abençoe. Eles vão ser lançados no lago de fogo, amém? E aí vai vir o juízo vai vir sobre quem? Sobre a humanidade que não se entregou a Jesus. Vamos lá. O juízo final, fala no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que está falando aqui? Olha como que é o poder de Deus. Embora a humanidade quer peitar Deus, embora a humanidade queira desafiar Deus, fazer coisas abomináveis diante de Deus, a criação de Deus sabe o poder de Deus. E esse versículo está dizendo isso, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então aqui, o céu e a terra eles sumiram, a criação sumiu, o mundo foi destruído. Agora quem está diante de Deus? Aqueles que não se entregaram a Jesus, que não aceitaram Jesus como seu Deus. Agora que vai falar, ó, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos. Nós começamos a live falando como? Vamos lá. Mas os outros mortos não reviveram. No começo da live, até agora, até a metade da live, nós falamos desses mortos. Quem são esses mortos? Quem aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem, faz morada nele, regenera ele espiritualmente, ele sai da morte para a vida. E quem não recebe Jesus como seu Deus? Quem não aceita Jesus como seu Salvador? Quem não se entrega a Jesus? São esses os mortos, tá bom?
Glória a Deus. 11, né? Versículo 11, vamos lá. 12. E viu os mortos. Por que ele viu os mortos? Porque os vivos já foram arrebatados. Você consegue entender isso? Quem se entregou a Jesus, que são os vivos, já foram arrebatados. Seja quem estava debaixo da terra no sono da morte, reviveu com o corpo glorificado, subiu. Quem estava vivo no dia, não sei quando Jesus vai vir, vai subir, vai ser transformado nas alturas e vai para o céu. Quem vai ficar aqui? O pecador, que segundo o que você tem visto, eu tenho falado, são os mortos. E viu os mortos, que são os pecadores, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, é o julgamento, e abriram-se os livros. Esses livros são os livros das obras. Você vai chegar diante de Deus e vai ser recompensado de acordo com a sua obra. Entendeu? Lá no Apocalipse capítulo 22 nós vamos falar isso. O texto é muito claro, que nós morremos e levamos as nossas obras conosco, amém? Glória a Deus. Estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então vai ser aberto o livro das obras e vai ser aberto o livro da vida. Daí ele vai passar assim no livro da vida, eles não estão escritos lá. Eles vão receber o pagamento pela obra deles, que é a obra de maldição, mas o nome deles não está no livro da vida. E abriu-se livros, que são os livros das obras, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eles vão ser julgados segundo o pecado deles. O pecado maior é ter rejeitado Deus. O pecado maior é ter rejeitado Jesus. O pecado maior é não ter aceitado Jesus como seu Salvador. O camarada pode fazer o que quiser na terra. Se ele não aceitou Jesus como seu Salvador, ele está morto no pecado. Lá no pecado de Adão. Pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Às vezes as pessoas confundem aqui, eu vou falar, mas talvez você não concorde, então daí você é livre, né? O que acontece? Quando você vê falar assim, e deu o mar os seus mortos, os mortos que nele havia, você pode achar que é o mar onde as embarcações navegam, onde o navio veleja, onde os barcos caminham. Mas lembra que eu falei para você que em alguns trechos do livro de Apocalipse, mar, em especial no capítulo 17, né? Ou 18, agora não lembro. Mar significa multidão de pessoas. Por exemplo, lá no capítulo 13, uma besta submerge do mar e o dragão dá o seu poder a essa besta. Esse mar está explicando lá no capítulo 17 que é o mundo, é a multidão, são as pessoas. Lembra que eu até usei como exemplo? Agora na pandemia eu não sei como vai estar, mas normalmente chega a época de Natal lá na 25 de março, quem já foi lá comprar presente, então imagina outro lugar que haja a multidão. Você olha assim por cima da cabeça das pessoas, parece um mar de gente, não é isso? Então é esse sentido de mar aqui. Então não é o mar, as profundezas dos oceanos. E deu o mar os mortos que neles haviam. Porque na multidão de pessoas da terra hoje, existem os vivos que estão em Jesus, existem os mortos que negam Jesus.
Embora os vivos já tenham subido, é da multidão da humanidade que vão ser entregues às pessoas. Ou então, essas pessoas não estão, quando fala assim, derrubar os mortos que neles haviam, é como você entendesse assim, as pessoas que estão vivas na terra estão indo para o julgamento. E a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Aí sim, são as pessoas que estão dormindo no sono da morte, vão ressuscitar para o julgamento. Só que por que eles vão ressuscitar para o julgamento do grande trono? Porque eles não aceitaram Jesus como seu Salvador. Morreram no pecado, não tem mais chance. Jesus veio buscar aqueles que são dele. Os outros ficaram, tanto os que estão andando na terra, quanto aqueles que estão debaixo da terra, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Hitler está debaixo da terra. Jesus vai vir buscar a humanidade e Hitler vai ficar aí. Daí ele vai ressuscitar nessa hora. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Hitler e outros que morreram sem Jesus. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde Satanás foi lançado, onde a besta foi lançada, onde falso profeta foi lançado. Esse é o inferno final lá, que vai arder eternamente. É a morte. Meu Deus, já é 9h20. Puxa vida, já está acabando já, tá bom? Nossa, eu nem vi a hora passar. Meu Deus. Vamos lá, rapidinho. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Entendeu? Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Às vezes as pessoas confundem aqui. Eu vou. Fala, nossa. Glória a Deus, tá bom. Então, ó, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 11, né? 12, 13, 14, 15. Nossa, tinha bastante coisa. Mas eu vou acabar por aqui, tá? Tem mais explicação ainda do trono branco. Mas acho que ficou bem claro, né? Nós já é 9h20, meu Deus, nem vi a hora passar. Acho que ficou claro, né? Resumindo, nós temos um período em que a humanidade está na terra, que a igreja está na terra. A igreja nada mais é do que o povo que aceitou Jesus como seu Salvador, que se entregou a Jesus. Esse povo vai ser arrebatado. Jesus vai vir, vai destruir tudo. Aqueles que não aceitaram Jesus vão ser julgados e vão ser lançados no inferno. Fim de tudo. Quem se entregou a Jesus vai viver eternamente com Deus. Quem negou a Jesus, quem não se entregou a Jesus, que se entregou a Satanás, porque é a consequência, vai ser lançado no fogo, vai ser lançado no inferno, vai viver eternamente no inferno. É triste, mas é a realidade, né? Então, para quem crê, amém. Para quem não crê, glória a Deus.